Glorificado seja Deus. É tão maravilhoso quando nós começamos a meditar nas coisas de Deus, naquilo que Deus faz conosco. E eu fiz até uma live no Face agora, coloquei alguns hinos, mas depois excluí, porque aí tem direitos autorais, é um monte de problema, fica silenciado, né, em alguns países. Aí, para não haver problema, eu excluí. Mas eu cantei um hino, uns 3 hinos, que me levaram a pensar muito no céu, a pensar muito nas coisas de Deus, nas grandezas de Deus. André Leite, tudo bem? Ultimamente eu tenho feito muitas lives e eu quero aqui externar assim a minha alegria. É o André de Bragança? Eu começo a meditar assim nas coisas de Deus e a penetrar naquilo que Deus tem feito para conosco, nas maravilhas, em revelações que eu já tive do Senhor. Agora não é uma pregação, agora não é um ensino, mas a esperança que nós temos de um dia adentrar nas mansões celestiais. Vamos contemplar as promessas celestiais que aguardam aqueles que servem a Deus, porque esta é a nossa esperança, a beleza que não há como se comparar. João, no Apocalipse, ele descreve a Nova Jerusalém, descreve o Rio da Vida. Paulo, ele descreve, fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas não ouviu coisas inefáveis, ouviu coisas maravilhosas que não pode realmente descrever. E quando nós começamos a pensar nessas coisas maravilhosas, lindas, especiais, fenomenais. Matheus Henrique Lopes, tudo bem? Hoje eu estou bem, Matheus, mas eu não estava bem. Já faz mais de 21 dias que eu não ando bem. E quando João ele diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Gente, somente para quem acredita, somente para quem tem fé. Ana, de onde que você é, Ana? E então nós temos essa certeza, essa esperança de um dia entrarmos nas mansões celestiais. O trono de Deus, no meio da rua, a praça principal da cidade. Diz aqui que de cada lado do rio está a árvore da vida, que há 12 frutos. Fruto a cada mês, as folhas da árvore são para a cura das nações, muito embora que lá ninguém vai adoecer. Isso aí é uma simbologia. Ali não haverá mais noite, não precisa da luz de lâmpada, nem do sol, porque o Senhor vai ser a lâmpada. É o tabernáculo de Deus com os homens. E o livro de Apocalipse nos mostra essa imagem gloriosa, nos pinta essa imagem gloriosa do céu, a Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. E Deus prometeu, né, habitar com o seu povo, enxugando toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, toda dor. A árvore da vida com frutos mensais e a presença constante de Deus. Gente, nós temos que ser fiéis a Deus a cada momento, a cada instante, porque o céu é morada dos anjos, morada de Deus. E qualquer que tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nós servimos a Deus com alegria, com gozo, com regozijo. Sabemos que temos tantas lutas, tantos dilemas, tantos sacrifícios neste mundo, mas nada pode ser comparado com a glória que está reservada para aqueles que amam a Deus e que amaram a sua vinda.
e iremos contemplar a Deus face a face. As promessas de Deus são promessas gloriosas, são promessas inefáveis, promessas inauditas. E eu começo a me regozijar sentindo a presença de Deus a cada momento, a cada instante. E eu observo o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o céu, querido, é um lugar de delícias. A Bíblia ensina que o céu é o lugar onde Deus habita, onde Deus está. É o destino final de todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Uma vez eu tive uma revelação, isso faz muito tempo, e eu chegava num jardim todo especial, até eu pensei, vou morrer essa semana. E tinha tantas flores, cada flor se abria, flores que eu não conhecia, flores que eu nunca vi, e se abriu aquelas flores, e de dentro das flores saía glória a Deus, saía aleluia. Gente, era a coisa mais linda, era a coisa mais impressionante que eu pude ter. Louvado seja o nome do Senhor. Outra vez eu tive uma revelação e eu estava em uma campina muito verdejante, havia rio, muito aquela paz gloriosa, aquelas árvores gloriosas, aquelas casinhas bem construídas, mas casas construídas não com materiais que eu conhecia, mas eram materiais brilhantes, e ali um anjo me conduzia pelo braço, me conduzia pela mão. Eu podia assim ficar extasiado com aquilo que eu pude contemplar, com aquilo que eu pude ver. Me lembro de uma outra situação em que eu fui levado a uma sala. Naquela sala tinha muitas prateleiras, naquelas prateleiras anjos, muitos anjos. Era uma sala que não tinha início nem fim, eu não via o começo, não via o final, mas eles estavam tecendo, estavam costurando roupas. Levantava uma roupa branca, brilhante assim, mostrava, e eu sabia que aquela era minha roupa, e eu queria pegar, mas falava assim, não era o momento. Depois uma coroa tão linda, tão linda, tão linda, eu não posso descrever, mas faltava algumas pedras. E eu fazia assim para receber aquela coroa, descia como se fosse sobre a minha cabeça, e o anjo olhava para mim e dizia, não, você ainda tem muita coisa para fazer na terra. Gente, eu despertei daquela visão chorando muito, falando em línguas estranhas. Isso são experiências que enchem o nosso coração, que enchem o nosso espírito, e a gente vai tendo aquela segurança de que o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria, ela não é aqui. O céu é um lugar além desse mundo, além das estrelas, onde Deus reina, onde Deus habita. Eu estou todo arrepiado aqui, lembrando dessas revelações e outras revelações que eu já tive. Louvado seja Deus. É uma dimensão espiritual onde o Espírito reina. Nossa, estou sentindo muito a presença de Deus. Onde o Espírito reina, lá teremos corpos espirituais perfeitos, incorruptíveis, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais clamor, onde não haverá mais dor, onde não haverá ladrão, onde não haverá injustiça. O amor vai imperar ali. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Gente, a Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, o que eu estou dizendo aqui é o que Deus me mostrou, mas o que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que nós imaginamos ou sonhamos. Não há como descrever as maravilhas como será o céu. A Bíblia nos dá apenas uma ideia. Jesus descreveu o céu como uma grande festa, onde muitas pessoas vão estar ali felizes, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Lucas, tudo bem, Lucas? Que Deus te abençoe, querido. A Ana, não, eu perguntei para a Ana, não estou dando aula faz tempo, já vai fazer um ano já.
Estou aposentado, graças a Deus. Então no céu não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Lá não haverá o pecado. Lá não será o lugar para o pecador, e tampouco para o pecado. E a Bíblia fala de novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Louvado seja Deus, é um lugar de alegria, onde não haverá mais morte. Aqui nós choramos, nós passamos por lutos, e a Bíblia diz, na realidade, fala sobre o céu, esse lugar maravilhoso, esse lugar especial. E todas as pessoas que amaram a Jesus, que amam a Jesus, que entregaram a sua vida ao Salvador, vai estar ali, tá? O céu é um lugar maravilhoso. Eu não sei, Adilson Gomes, tudo bem? Eu não sei, você que está aí nessa live, se você já teve assim, uma experiência de pelo menos sonhar. Alguém aí quer falar alguma coisa, já teve essa experiência de sonhar, de ter um arrebatamento, de ter um transporte espiritual e chegar assim até a presença de Deus, Deus te mostrar essas coisas grandiosas? Alguém já teve essa sensação? Alguém já teve essa experiência? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, eu me alegro na presença do Senhor nesta noite. Eu não estou pregando, apenas estou explicando como é esse ambiente, como será esse ambiente, como é e como será. Aleluia. E a Bíblia diz, meus lindos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. O céu foi preparado para aqueles que amam a Deus. Foi preparado para mim, foi preparado para você. Glória a Deus. Como é que nós podemos descrever o céu? É um panorama lindo, né? Nós vemos aí o céu, o firmamento, que é esse céu que nós podemos alcançar. Depois nós temos o céu das galáxias, dos planetas, e depois nós temos o terceiro céu. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não há como descrever. Não há como realmente te explicar. O que eu estou explicando é a experiência que eu tive. Isso é muito mais além, muito mais além. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o céu refere-se a esse espaço de dimensões, né? Não diretamente comensuráveis pelos nossos sentidos, mas é algo infinito, algo grande, algo fenomenal, algo esplendoroso. E eu me alegro nesta noite ao falar sobre isso, lembrando-me de que a glória de Deus vai estar ali presente, a glória do Senhor presente, a presença do Senhor todos os dias. E a Bíblia diz assim, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Glória a Deus. Já pensou você estar vendo o Senhor face a face? Como aquele hino que diz, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois para lá voarei. Veria ali todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem, Gerson Gomes, você é de onde? Tudo bem, meu amigo, Deus é bom.
o tempo todo. Eu estou aqui falando sobre o céu, sobre esse ambiente maravilhoso, como a Bíblia define esse céu, como nós podemos, no nosso sentido, entender esse lugar real, esse lugar onde Deus reina, esse lugar onde Deus habita. A São Carlos, eu estou em Valparaíso. Gerson Gomes, você me conhece de onde? Do Face? Aleluia! E nós vemos que a Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? E nós precisamos estar preparados a todo instante, a todo momento. E todos aqueles que amam a Deus e aceitaram a Jesus como Salvador irão para o céu. Deus nos ama de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, Gerson, que Deus te abençoe. E essa vida eterna, como eu falei, eu não estou pregando, estou aqui apenas dialogando, mostrando aí essas coisas gloriosas do céu. E a Bíblia diz que só os salvos entrarão no reino dos céus. Que você faça parte da fileira das pessoas salvas, né? E Deus quer que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, Apocalipse capítulo 22, 14 ao 15, nós encontramos uma lista das pessoas que irão entrar no reino dos céus. Então não há lugar para o pecado, não há lugar para o pecador. Nós precisamos consertar a nossa vida com Deus enquanto nós estamos aqui, porque Deus é bom o tempo todo. Eu sinto a sua presença aqui neste momento. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão especial. Eu me lembro uma outra vez de uma outra revelação que eu tive, e essa foi muito forte também. E os céus se abriam, eu via todo o céu, havia muito trovão, muito relâmpago, muita coisa, como se fosse uma tempestade enorme, e de repente todo o céu se forrou com anjos, com trombetas, e aquela música ecoou de uma forma tão poderosa, tão grande. Aleluia, aleluia. Eu despertei daquela visão. Outra vez eu estava num ponto de ônibus, também foi uma revelação. De repente o céu todo escurecia e começava aquele toque de trombeta, aquela coisa linda. E nós iremos ouvir o toque da última trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus, que eu possa estar preparado, que você possa estar preparado para enfrentar as delícias do paraíso. Céu é morada de Deus, dos anjos, querubins, né? O hino A Ditosa Cidade é o hino que, deixa eu ver aqui, e nós temos essa alegria, né? De realmente pensar nessa cidade maravilhosa, nesse lugar que Deus habita, que os anjos habitam, que está a presença do Senhor. A presença do Senhor, algo grande, algo maravilhoso, algo especial. E o Senhor te diz nesta tarde, nesta noite, né? Para que você possa se chegar-se a Ele. E é tão bom servir a Deus. É tão maravilhoso servir ao Senhor. Eu vou aqui colocar essa música, A Ditosa Cidade, se pedirem direitos autorais. Vamos ver aqui como que vai ser. Cartão TAP BTG Pactual. Eu não quero que saia isso aqui. É de Shirley Carvalhais.
Veja que coisa linda. Pois a cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor Frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. veria ainda Todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. E anjos e querubins, Deira Maicho relabra súbria, cantando hosanas ao Rei. Aleluia, glória a Deus. Nahasnei show, pra fly show. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. Escuta bem. irmãos, se ficarmos Em comunhão com Cristo, naquela perto da cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor Frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. E anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Araiuinda e chon reflas noi cho halas na e chon. E daí? E daí? O céu não é aqui. Mas muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. E este povo era o povo de Deus. Queridos, você crendo ou não, aceitando ou não, Deus é real. O céu é real. Assim como também o inferno é real. A minha vida, a tua vida é real. Hoje eu estou bem feliz, bem contente. Também bem saudoso. E quando eu começo a meditar nestas coisas, me dá uma alegria e o desejo de fazer mais lives, de mostrar para o mundo e mostrar para você que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor e que breve Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu te convido a fazer uma oração comigo. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito de uma forma toda especial.
Tu és o amigo mais chegado do que irmão, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. E eu creio, Deus, no Teu poder, eu creio na Tua palavra, eu creio naquilo que Tu revela, eu creio nas profecias, nas revelações, nas visões. Louvado seja Deus, aleluia, exaltado seja o Cordeiro de Deus neste momento, Pai. Eu sei, ó Pai, que Tu estás agindo em cada vida, agindo em cada coração, dando alegria, dando fé, dando esperança. Aleluia. E é chegado o momento, Deus, de nós nos santificarmos na Tua presença, de nós estarmos diante do Teu trono, diante do Teu altar, nos santificando a cada momento, deixando o Teu Espírito agir em nossos corações, deixando o Teu Espírito trabalhar em nossas vidas, Senhor. Deus, para a glória do Teu nome, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, nos dando visões, falando ao nosso coração. E, meu querido, que a presença de Deus invada o teu lar, que a presença de Deus invada a tua vida, invada a tua casa. Estamos vivendo momentos em que nós precisamos nos entregarmos de corpo, alma e espírito, e deixa Deus agir em nossas vidas de uma forma muito especial. Nós estamos vivendo momentos cruéis na terra, dias tenebrosos, dias difíceis. Cada vez mais o cerco vai se fechando e o Senhor está perto para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E eu vou terminar lendo aqui Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. O Senhor está passando em revista o seu exército. O Senhor está preparando o seu povo, preparando a sua igreja, a igreja invisível. E o Senhor, estou todo arrepiado aqui, ó, o Senhor pede santificação. Nos santificarmos diante da presença de Deus, porque a trombeta soará, e aqueles que ouvirem a voz do Cordeiro de Deus, a voz da trombeta do Altíssimo, esse vai estar com Deus por toda a eternidade. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: Ri anderre façubre, a que muitos serão levados subitamente. E que muitos serão realmente transportados para estar com Ele. Livros e mais livros estão sendo passados às folhas, e o livro da chamada está aberto. Quem sabe que eu serei o próximo da fila? Quem sabe que vai ser você o próximo da fila? O Senhor está chamando. O Senhor está preparando a sua igreja através do seu Espírito Santo, nos 4 cantos da terra. Vamos estar com os nossos ouvidos atentos aos cumprimentos das profecias. Amém?
Um grande abraço, que Deus abençoe.